Bom, amigo telespectador, estamos de volta apresentando o programa Em Busca da Felicidade Interior. E você, já encontrou a sua felicidade interior? Falta alguma coisa? Bom, se falta, vamos tentar dar uma continuidade ao programa e quem sabe o Wagner, que está falando hoje sobre viagem astral, saída fora do corpo de uma forma consciente, quem sabe ele te dê toda uma dica para que você realmente possa encontrar a sua felicidade interior. Wagner, você terminou o primeiro bloco dizendo que alguns dos sintomas, né, que você apresenta ou que as pessoas normalmente apresentam. Então eu posso dizer a todos vocês, amigos telespectadores, que durante anos, quando eu tinha lá meus 10 a 15 anos mais ou menos, um pouco antes, eu tinha exatamente esses mesmos sintomas, né? Quando eu acordava, eu queria falar, não conseguia, eu queria mexer, não conseguia. Então, isso durante anos. Com certeza, a falta de conhecimento fez com que eu bloqueasse, talvez, essa saída consciente. Por isso que o Wagner está aqui para dizimar toda e qualquer dúvida para que você, amigo telespectador, se estiver dentro desse processo, passe a tê-lo sem medos. E é muito mais comum do que se imagina. Inclusive, à medida que a gente vai conversando aqui, diversos telespectadores vão notar que isso já aconteceu com eles e isso dá um feedback muito bom. Acontece que muita gente fica com medo desse tipo de experiência e acaba travando o processo e causa um bloqueio para o resto da vida. Uma pessoa que poderia ter um desenvolvimento bem legal da sua sensibilidade espiritual, crescendo dentro dessa área, no caminho que ela escolher, ela trava um potencial normal porque ela não sabe a causa daquilo. Essas paralisias ocorrem porque o padrão de ondas cerebrais está baixo, o metabolismo também está baixo, e a pessoa se apavora, aí a adrenalina entra no sangue, estimula o sistema e ela abruptamente recupera o movimento. Mas se ela ficar quieto, não rolará essa descarga de adrenalina, porque ela não tem medo e, em consequência, o metabolismo continua quietinho e ela se desprenderá tranquilamente para fora do corpo e terá uma experiência muito legal que simplesmente elimina o medo da morte como um conceito, Sidney. Eu não estou falando do medo de morrer, que todo organismo vivo tem, que é o instinto de sobrevivência. É lógico. Eu, Sidney, o telespectador, os animais, a Tem preservação da vida. Medo de morrer é biológico, mas o medo da morte é psicológico. Então nós criamos, inclusive, até no imaginário popular, a imagem de um ícone, de um ente para representar a morte. Uma caveira com um capuz e uma foice. Exatamente. Aí alguém fala assim, lá vem ela, quem? La muerte, la meia-noite para te pegar. Então nós criamos no imaginário popular uma entidade e isso causa o medo no sentido conceito daquilo, não no sentido biológico. O medo de morrer está nas células. Por exemplo, alguém pode não ter medo de morrer, mas não vai colocar a cabeça na linha do trem por causa disso, não é isso. Então, o medo da morte é liquidado quando você se vê fora do corpo, além do seu corpo, você é pura consciência, percebe espíritos que estão desencarnados, que você conheceu aqui em vida e que estão vivos do lado de lá, e você sabe, então, que a morte é uma passagem para o lado de lá, não mais por crença, mas porque você está vendo. E aí alguém te pergunta, poxa, você acredita mesmo em vida após a morte? E aí você diz o seguinte, não, eu não acredito, eu tenho certeza, não é questão de crença. Então, isto dá uma vantagem muito grande para lidar com o chamado mundo invisível. Você não tem medo de espíritos, você não tem medo da morte como um conceito. Você aceita a possibilidade de que um dia você irá embora, bem como as pessoas que você ama e até aquelas que você não gosta, porque é inevitável que tudo que nasce um dia vai embora. Então, esse tipo de assunto dá uma certeza íntima para você enfrentar uma suposta perda amanhã, seja do seu próprio corpo ou a perda de alguém que você ama, porque você está vivenciando a experiência. Não é uma questão, por exemplo, uma mensagem psicografada ou psicofonada, um livro, tudo isso ajuda, mas para você que está lendo, é uma crença naquilo que está sendo comunicado. Lógico. E isso ajuda muito. Mas quando você vai do lado de lá e vê, por exemplo, você não está lendo sobre uma cidade espiritual, você está numa, fora do corpo, enquanto seu corpo está dormindo. Então isso te dá um feedback, uma segurança, uma nova forma de olhar, e talvez um dos caminhos para a felicidade da gente seja a eliminação do medo da morte como um conceito. E ao tirar essa barreira, que é o grande medo, a vida fica mais rica e dá vontade de viver. E melhor, dá vontade de fazer um monte de coisa legal também, porque você sente alguma coisa a mais em você, você não é só carne, não é isso aqui. E ao falar isso,
Eu não estou desvalorizando o corpo, que é um veículo que nós precisamos cuidar. É um templo sagrado, né? O espírito é o motorista, o corpo é o carro. Isso é igual um táxi. Se o táxi não rodar, o taxista não ganha o pão. Com certeza. Nós somos o taxista. Durante o sono, nós botamos a máquina para descansar. E aí vamos dar uma volta para tomar um cafezinho do lado de lá, bater um papo com outros taxistas mais antigos que já trabalharam aqui e que hoje estão em outro plano. Então, a saída do corpo, ela permite a eliminação do medo da morte. E uma coisa muito legal, Sidney, que me ajudou muito. Eu fui me acostumando na adolescência com essas saídas. E eu comecei a ver mentores espirituais, guias, amparadores, que as tradições falam. E eles começaram a me ensinar uma coisa legal, captar energia com as mãos do universo e passar. Então eu comecei a dar passe em espíritos apegados espiritualmente ao plano falando? físico, espiritualmente e aqui também. E você pode ser levado a um templo extrafísico, passar por uma iniciação, um processo iniciático lá de aprender algo que não tem aqui na Terra. Eu particularmente, inclusive, acredito que a maioria das grandes iniciações são realizadas durante o sono em templos espirituais, com aqueles diretores das egrégoras dos templos cá de baixo. Entendo. Cada templo tem sua egrégora, sua entidade coletiva de luz que superintende aquilo, mas existe a contraparte espiritual, que é a origem. As egrégoras aqui estão ligadas às egrégoras de lá, os campos energéticos. Então, você pode ser um iniciado numa fraternidade esotérica daqui, né? É uma coisa, entre os homens. Agora, durante o sono, você vai ser testado entre os espíritos. E lá fora, não dá para você enganar ninguém. Ninguém vai perguntar para você assim, Sidney, qual é o seu grau? Qual é a sua cor? Você é iniciado de qual nível? Vão te perguntar qual é a verdade que está dentro do seu coração. O que você está fazendo de bom pelo mundo? Né? Por que você não cresce? Por que você não elimina o egoísmo dentro de você? Por que você não quebra o teu ego? Então, há uma diferença. Eu conheci aqui, estudando ao longo de muitos anos, e eu assim como Sidney, faço palestras em vários lugares diferentes, sempre com uma postura bem universalista, e isso é legal porque eu acabo fazendo amizade em muitos lugares diferentes, mas eu conheci ao longo da vida pessoas que se diziam iniciadas nessa ou naquela fraternidade esotérica e não perdoavam ninguém, e elas eram iniciadas, na verdade, numa espécie de grau iniciático arrogante. Entendi. E, de repente, ao sair do corpo, elas nem seriam consideradas iniciadas, ao passo que o seu Joaquim ali da esquina, que trabalha na quitanda, não é iniciado em coisa alguma aqui embaixo, faz o bem para todo mundo e perdoa todo mundo, do lado de lá ele é um mestre. Entendi. Então, há um engano muito grande aqui embaixo no plano físico em relação a título, certificado, roupa que a pessoa veste, poder econômico que ela tem, poder político ou até poder religioso, ou vamos chamar iniciático ou espiritual. Espiritualmente isso não vale nada do lado de lá, vale o que a consciência pensa, o que ela sente, o que ela faz. Quando você observa isso lá fora, direto, ao retornar para o corpo, você precisa ter mais cuidado com o que você pensa, com o que você sente, com o que você faz. Você não vai virar anjo, porque isso é impossível, nós somos humanos. Mas você pode se tornar um ser humano mais íntegro, sabendo que tem defeitos e qualidades e procurando aumentar as qualidades e diminuir os defeitos. Então, muita gente pergunta, poxa, que vantagem tem uma saída do corpo dessa? Eliminação do medo da morte, o acesso a templos extrafísicos com verdades profundas, que nem existe aqui no plano físico, a possibilidade de aplicar energia em pessoas que não estão bem daqui e do lado de lá, e uma alegria danada de viver que volta com você, porque você participou de uma atividade extracorpórea enquanto seu corpo estava dormindo, percebeu que a vida é muito mais do que o que ela apresenta só nesse plano, você volta com a sensação de multidimensionalidade, imortalidade. Isso te dá uma força, Cid, uma vontade de viver, de propagar uma coisa boa. Não estou falando de doutrinar os outros, não. Eu estou falando de levantar, dar um bom dia para o vizinho, o porteiro do prédio encher ele de luz num aperto de mão, chegar no teu trabalho, abraçar as pessoas que trabalham lá, chegar para a pessoa que você ama, dar um beijo e enxergar nela não somente um corpo físico, mas uma consciência que também está na Terra junto com você, vivenciando as mesmas coisas, que você está atravessando junto com ela, mais uma travessia de uma vida. Isso tudo te dá sabe, uma força interior que não há dinheiro no mundo que pague, não há lugar do mundo ou doutrina que dê isso para você, é estado de consciência e, melhor, está ao acesso de qualquer um enquanto o corpo físico dorme, porque uma coisa é certa, viemos do plano espiritual para viver na Terra. Então, nada mais normal do que durante o sono, Sidney, darmos uma voltinha na nossa casa original. Lógico.
enquanto a máquina está descansando. E lá a gente ganha uma força e volta para um novo dia de trabalho seguinte. Amigo telespectador, vocês ouviram o Wagner enfatizar que com as saídas, as experiências, nós passamos a não temer mais a morte. Porque existe uma continuidade após você deixar esse corpo físico, essa matéria mais densa. E com a saída, você realmente vê que existe a simplicidade, porque todos nós somos semelhantes às peças de um xadrez. Enquanto nós estamos vivos, ou enquanto está se jogando o xadrez, cada peça exerce uma função. O rei, a rainha, o cavalo, o peão. Mas a partir do momento que você encerra o jogo, todos são colocados na mesma caixa, da mesma posição. Então não existe aquele superior, aquele melhor ou pior. Todos nós somos iguais perante uma esfera superior. Então essas saídas fazem com que você elimine o seu ego, elimine a sua personalidade, seja mais humilde, a sua compaixão aflore, a sua tolerância, a sua paciência, a sua flexibilidade para com o outro melhore muito. Porque todos nós somos seres únicos no universo. Eu não posso ser você, amigo telespectador, nem você, amigo telespectador, pode ser o Cid. As nossas verdades podem nem ser comuns, mas, no entanto, você está sentindo a sua força que te mantém vivo. Os seus conhecimentos, assim como o do Wagner, assim como o meu, assim como todas as pessoas que estão aqui nesse estúdio, têm a sua forma de pensar e de sentir. Por isso, a saída, essa experiência é fantástica e nos leva somente ao engrandecimento. E isso que o Wagner colocou, ele abordou, não está vinculado a nenhuma religião. Porque a saída do corpo é nata no ser humano. Nós estamos simplesmente viajando nessa dimensão, nesse planeta. Bom, amigo, vocês viram que realmente o assunto está fervilhando. Nós estamos terminando o segundo bloco. Se tiver qualquer tipo de pergunta, mande um e-mail para embuscadafelicidadeInterior@tvmundi.com.br. Não saia daí e lembre-se que o nosso programa hoje terá 1 hora de duração. Até já. Em busca